Eu sei que, depois de uma certa idade, a gente passa a incomodar em silêncio. Não é dito, não é direto, mas está nos olhares apressados, nas conversas das quais não participamos, nas decisões tomadas por cima da nossa cabeça. A gente se torna quase decorativa, útil quando convém, invisível quando não. Meu nome é Clarice, tenho 59 anos. E nessa história eu fui tratada como um fardo, mas saí como quem carrega as chaves de um império. Foi num fim de semana que prometeram ser especial, a comemoração do aniversário da minha neta mais nova, 5 aninhos. Uma data bonita, cheia de promessas, sorrisos, abraços. Me pediram para ir, claro. Vai ser bom para a senhora sair um pouco, mãe. Você vai amar o lugar. Fizeram até um grupo de mensagens. Me incluíram no final quando já tinham resolvido tudo. Eu não opinei sobre nada. Apenas disse, tudo bem, eu vou. A estrada até o Hotel Fazenda era longa. Fui de carona com o meu filho mais velho, que passou metade do tempo no telefone. No banco de trás, minha nora tentava entreter as crianças com vídeos no tablet. Ninguém perguntou se eu estava confortável, se queria parar. Eu fiquei ali, olhando pela janela, fingindo que não sentia nada. Quando chegamos, o lugar era mesmo bonito. Natureza por todo lado, o cheiro de grama molhada, pássaros pousando nos beirais. Havia um funcionário com câmera, tirando fotos das famílias para montar um mural de boas-vindas. Meu neto correu até ele, puxando os pais pela mão. Eu fiquei atrás, segurando minha bolsa, esperando alguém me chamar para a foto. Ninguém chamou. Fui eu que me aproximei e perguntei. Querem que eu entre? Responderam com um claro, claro, constrangido. Mas a foto já estava feita. A recepção distribuiu as chaves. Apartamentos espaçosos com vista para o lago. Eu recebi a chave de um quarto ao lado da lavanderia no térreo. Pensei que fosse engano. O recepcionista me olhou e disse: "Ah, esse aqui é uma adaptação. Colocaram uma cama ali por enquanto, mas é confortável, senhora." Meu filho disse: "É só por uma noite, mãe. Amanhã a gente tenta trocar. Tentar sempre." O quarto não tinha janela. As paredes eram descascadas. O ventilador fazia mais barulho do que vento. Havia cheiro de produto de limpeza forte demais. A cama era baixa, com um lençol fino, e não havia abajur, só uma lâmpada fluorescente pendurada sem lustre. Eu sentei na beirada da cama e respirei fundo. Era só um quarto, mas eu já tinha estado ali antes, de outras formas. Na hora do jantar, a mesa era grande e bonita. Toalha branca, arranjos florais, copos de vidro para todos, menos para mim, que recebi um de plástico, porque acabou o restante. Quando pedi mais suco, a garçonete disse: "Esse já é o terceiro." Sorri. Não respondi. Quem conta copos, conta presença. Durante a sobremesa, minha neta apagou as velas, riu, se lambuzou de chantilly. Eu bati palmas. Quando ela veio me abraçar, gritou: "Obrigada, vó." Elsa. Elsa era o nome da babá antiga. Todos riram. Eu também. Por fora. Voltei para o quarto mais cedo. Caminhei pelo corredor com passos lentos. Ninguém perguntou se eu queria ficar um pouco mais. Ao entrar, tirei os sapatos e me sentei de novo na beirada da cama. O silêncio era total, mas na minha cabeça um filme inteiro passava. Todas as vezes em que fui deixada por último, todas as noites mal dormidas cuidando de quem depois mal se lembrava do meu aniversário. Todos os sacrifícios disfarçados de rotina. Naquela noite, naquele quarto minúsculo, eu percebi que não era só uma hospedagem desconfortável, era um reflexo claro do lugar que eu ocupava naquela estrutura emocional. Sempre aqui se vira, aqui não reclama, aqui entende. E pela primeira vez eu entendi de verdade. Não havia mais por que continuar tentando ser aceita num espaço que eu ajudei a construir.
mas do qual fui deixada do lado de fora. Deitei sem trocar de roupa. Apaguei a luz fria e fiquei ali, com os olhos abertos, encarando o teto. Foi ali, naquele quarto de serviço adaptado, que eu tomei a decisão que mudaria tudo. Eles não sabiam, mas aquele prédio era meu. Tem gente que acha que abandono só acontece quando alguém vai embora. Mas eu aprendi que tem um tipo mais cruel, o abandono em que a pessoa continua presente, só que não enxerga mais você. E isso aconteceu comigo tantas vezes que eu perdi a conta. Na manhã seguinte acordei cedo. O quarto ainda estava abafado, com cheiro de produto químico vencido e aquele zumbido do ventilador velho girando sem força. Eu tomei banho com água morna demais. O registro estava quebrado. Vesti a mesma roupa do dia anterior. Pensei em me arrumar, mas desisti. A recepção mandou um café para o quarto, um pão seco e um suco quente. Comi em silêncio, olhando para as paredes estreitas. O dia seria longo, eu sabia. Não pelos passeios, mas pelos gestos que sempre machucavam mais do que palavras. Enquanto o resto da família se arrumava para andar a cavalo e tirar fotos nos jardins, eu fiquei sentada na varanda perto da recepção. Ninguém sentiu minha ausência. Ninguém procurou saber onde eu estava. Foi como tantas outras vezes, uma repetição cansada e, inevitavelmente, as lembranças começaram a vir, como se aquele banco de madeira embaixo da sombra dos coqueiros fosse um portal para o passado. Lembrei do Natal em que fiz rabanada para 10 pessoas e recebi, em troca, um presente com meu nome escrito errado, Carmen. Lembrei do Dia das Mães em que passei a manhã preparando o almoço e meus filhos chegaram com 2 horas de atraso, trazendo uma sobremesa pronta, dessas de supermercado, e dizendo: "Foi tudo tão corrido." Lembrei do aniversário em que eu mesma comprei meu bolo, coloquei as velas e me cantei parabéns baixinho, porque ninguém lembrou. Lembrei da vez em que tive uma crise de labirintite e fiquei deitada 3 dias, e só me ligaram para pedir receita de pudim. As pessoas acham que amor se mede em frases feitas, mas amor de verdade mora nos gestos pequenos, no lembrei de você, no como você está de verdade, no vem aqui só pra gente conversar um pouco. E esses gestos foram sumindo da minha vida. Meus filhos sempre foram educados, claro, nunca me faltaram com respeito. Mas tem um tipo de ausência que não grita, apenas esvazia. Eu mandava mensagem e demoravam 2, 3 dias para responder. Fazia convite e diziam: "Vemos isso depois, mãe." Nunca dava tempo, nunca era prioridade. Uma vez, meu neto mais velho me perguntou se eu trabalhava. Disse que não lembrava de me ver fazendo algo importante. Eu ri. Respondi que criar filhos e sustentar uma casa durante 40 anos contava como alguma coisa. Ele fez cara de dúvida. Eu entendi. Na sala da minha casa, ainda guardo uma caixa com cartões antigos, desenhos tortos, corações coloridos, frases mal escritas de "eu te amo, vovó." Aquilo me dava força por muito tempo. Hoje é memória, porque as mãos que desenharam aqueles corações agora passam por mim com pressa, os olhos fixos em telas, as palavras breves e cansadas. "Oi, vó." "Tudo bem, vó?" "Tchau, vó." Durante o passeio da tarde, eles postaram várias fotos no grupo da família, cavalgando, sorrindo, pulando na piscina. Em nenhuma delas eu aparecia. Eu estava ali, a menos de 50 metros, sentada numa cadeira de ferro com meu café gelado e o coração quente de lembranças. Uma amiga me disse, anos atrás: "Você acostumou eles mal, Clarice. Sempre fez tudo, nunca reclamou. Agora você virou paisagem." Doeu ouvir isso, mas era verdade. Eu me acostumei a não ocupar espaço, a não incomodar, a aceitar migalhas emocionais como se fossem banquetes. O problema é que, um dia, a fome emocional vira vazio, e vazio demais sufoca. Naquela tarde,
Não me juntei à família. Fui dar uma volta sozinha pelos fundos do hotel. Sentei perto de um laguinho artificial e olhei para a água parada. Peguei meu celular e comecei a apagar fotos antigas. Não por raiva, mas porque, pela primeira vez, eu percebi que não precisava provar que fui uma boa mãe, uma boa avó, uma boa mulher. Eu sabia disso. E, de repente, isso bastava. Voltei para o quarto antes do jantar. De novo, ninguém sentiu minha falta. Ninguém bateu na porta para perguntar se eu queria algo. Era simbólico. Eles estavam completos, mesmo sem mim. Deitei cedo e, pela primeira vez, dormi com a consciência de que talvez a minha presença fosse mais um costume do que uma escolha deles. E isso, percebi ali, era pior do que estar sozinha. Acordei com o barulho das crianças correndo pelo corredor, a voz da minha nora misturada com os latidos do cachorro de algum hóspede. Me sentei devagar, sentindo o corpo pesado, mas era a alma que doía mais. E doía de um jeito novo. Não como tristeza, mas como quem já cansou de doer. Lavei o rosto e fiquei um tempo me olhando no espelho. O rosto marcado pelos anos, os olhos que um dia brilharam por cada passo dos filhos, cada conquista dos netos. Me perguntei, quando foi que deixei de ser Clarice e virei só avó que ninguém escuta? Respirei fundo. Vesti uma roupa simples, mas elegante. Arrumei os cabelos, me perfumei e, pela primeira vez, em muito tempo, me preparei para ser vista. Não como figurante, mas como autora. Desci até a recepção antes do café da manhã começar. Pedi um expresso, sentei perto do balcão e esperei o gerente, com quem havia conversado brevemente na chegada. Quando ele veio, se curvou gentilmente e perguntou: "A senhora precisa de algo, dona Clarice?" "Sim", respondi. "Preciso de uma sala de reuniões e de uma lista com os nomes da minha família hospedada aqui. Gostaria que todos fossem chamados." Ele hesitou por um segundo, surpreso, mas acatou. Afinal, eu não era uma hóspede comum. Enquanto o recado era transmitido, fiquei observando os hóspedes entrarem e saírem do restaurante. Vi minha filha passando com o marido, distraída. Nenhum dos dois me viu ali. A indiferença era tão automática que nem precisava de esforço. Quando o funcionário avisou que todos estavam reunidos na sala, levantei com calma. Caminhei pelo corredor como se fosse minha casa. E, de certa forma, era. A sala de reuniões ficava ao lado do auditório. Quando entrei, todos estavam sentados em cadeiras confortáveis com expressões de confusão. Me olharam como se esperassem que eu fosse pedir desculpas por algo. Meus 2 filhos, minhas noras, meus genros, 3 netos maiores, todos ali. Ninguém falou nada. O silêncio era denso e eu me senti, pela primeira vez, no lugar certo. Me aproximei da ponta da mesa, apoiei as mãos, olhei para cada um deles e falei: "Este prédio pertence a um grupo empresarial no qual eu sou sócia majoritária há mais de 10 anos. Este hotel, especificamente, foi construído com recursos que herdei da minha tia-avó, Isabel, que muitos de vocês nem lembram que existiu. Ela, assim como eu, foi esquecida em vida e homenageada depois que já não podia escutar." O silêncio virou espanto. Alguns desviaram o olhar, outros franziram a testa, como se tentassem entender o que isso significava. Não estou dizendo isso por vaidade, não preciso da admiração de vocês, mas sim para explicar por que essa viagem se tornou o marco de algo maior. Porque aqui, neste final de semana, fui tratada mais uma vez como algo que atrapalha. Me colocaram num quarto de serviço. Me ignoraram nas fotos, nas conversas, nos gestos. Eu fui mais uma vez invisível. Meu filho tentou interromper. "Mãe, não foi nossa intenção." "Eu sei", cortei com calma. "Esse é o problema. A falta de intenção
também é uma escolha. Parei por um instante, deixando o peso das palavras se acomodar na sala. Não estou aqui para brigar, nem para ensinar lição. Só quero que saibam que hoje é a última vez que aceito ser tratada como alguém que se vira. A partir de agora, eu escolho estar onde sou bem-vinda e não apenas tolerada. Me virei, pronta para sair, mas antes completei. Fiquem tranquilos, a estadia de vocês está paga, não pelo hotel, mas por mim, porque mesmo quando me deixam de lado, sou eu que sustento a estrutura. E então saí, sem pressa, sem virar para trás. Caminhei até o meu carro, o mesmo que eles achavam que eu não dirigia mais. Liguei o motor, respirei fundo, o céu estava limpo, o ar da manhã fresco. Dirigi devagar, sentindo o vento entrar pela janela aberta. Uma liberdade nova me acompanhava no banco do passageiro. Nunca precisei que eles soubessem quem eu era, mas naquele dia souberam. E, finalmente, isso deixou de importar. Cheguei em casa no fim da tarde daquele mesmo domingo. O portão rangia como sempre e o jardim estava um pouco seco, reflexo de dias em que não me dei ao trabalho de cuidar das plantas. Entrei com a mesma chave de sempre, mas algo em mim já não era igual. Tirei os sapatos no corredor, senti o frio do piso sob os pés e pela primeira vez em muito tempo, aquele silêncio não doeu. Ele acolheu. Deixei a mala fechada no canto da sala. Fui até a varanda e me sentei na cadeira de Vime, a que costumava usar para contar histórias aos netos. Peguei o celular, abri o grupo da família. As mensagens ainda chegavam. Fotos, figurinhas, vídeos do passeio a cavalo, elogios ao bolo. Uma pergunta se alguém viu o carregador do tio Jonas. Eu apenas saí do grupo, sem aviso, sem alarde. Era só um gesto, mas para mim era libertador. Fiquei ali por alguns minutos em silêncio, até lembrar de uma caixa guardada no armário do quarto. Abri, lá estavam cartas antigas, bilhetes, cartões de Natal, tudo escrito por mim, convites, lembretes, palavras carinhosas que eu tinha enviado ao longo dos anos, quase todos sem resposta. Peguei um envelope e reli. Oi, filho, só queria saber como você está. Se precisar de qualquer coisa, estou aqui. Nunca veio resposta, só visualizado. Eu rasguei, um por um. Guardei apenas uma carta, da minha tia Isabel. Aquela que, mesmo esquecida pela família, sempre me dizia: a gente não precisa gritar para ser forte, basta não aceitar ser calada. Naquela noite, cancelei os compromissos da próxima semana. Um chá de bebê, um almoço em família, uma visita prometida há meses. Enviei uma única mensagem direta: queridos, decidi me ausentar por tempo indeterminado dos encontros familiares. Estou bem, só estou escolhendo me respeitar. Não pedi desculpas, não me expliquei. Comecei então a reorganizar a casa. Tirei retratos antigos da estante, guardei lembranças que só existiam por obrigação. Coloquei novos quadros na parede, paisagens de cidades que sonho visitar. Voltei a cuidar do meu jardim, agora com calma e prazer. Abri espaço no armário, esvaziei gavetas. Num fim de tarde, liguei para a Ruth, uma amiga de juventude com quem eu não falava há mais de 10 anos. Conversamos por horas, rimos, choramos, combinamos uma visita. Ela me disse: você ainda é a mesma Clarice, só que mais inteira agora. Eu sorri. Pela primeira vez, me senti vista por alguém sem precisar me explicar. Pouco a pouco, fui retomando planos deixados de lado. Cursos de pintura, um grupo de leitura, uma viagem curta, sozinha. Me dei uma nova agenda, uma nova rotina, sem esperas, sem cobranças, sem migalhas. Usei parte dos lucros do hotel para criar um pequeno projeto comunitário no bairro onde cresci. Um espaço de leitura para mulheres mais velhas que, como eu, se sentiram apagadas demais por tempo demais. Chamei de Sala Isabel.
em homenagem à única mulher que nunca deixou de acreditar em mim, mesmo esquecida por todos os outros. Às vezes o telefone toca. Algumas mensagens chegam. Mãe, está tudo bem? A senhora vai no batizado da Duda? Vamos marcar um café? Eu leio. Mas agora, escolho. Respondo quando faz sentido. Quando há afeto. E não apenas formalidade. Aprendi que amor sem presença é ausência disfarçada. E que respeito não se implora, se planta, se cultiva, se exige, mesmo que em silêncio. Hoje, a casa está mais vazia, mas minha alma está cheia. Hoje, minha rotina começa com o som dos pássaros na varanda e o cheiro do café passado na hora. Abro as janelas, deixo o sol entrar devagar. Regar as plantas virou meu primeiro gesto de gratidão. Cada flor que desabrocha é como se dissesse: você ainda está aqui. E está bem. Não espero mais o telefone tocar. E quando toca, não carrego mais a ansiedade de ser lembrada. Atendo com serenidade. Ou deixo tocar. Algumas mensagens continuam vindo, aqui e ali. Convites, perguntas breves, tentativas de aproximação. Eu leio com carinho, mas aprendi que presença só vale quando carrega a verdade. Outro dia, recebi uma carta, escrita à mão. Era da minha neta mais nova, a do aniversário. A letra tremida dizia: Vó Clarice, a mamãe me explicou quem era a senhora. Eu quero ir te visitar. Posso? Li várias vezes. A carta ficou sobre a mesa por dias. Ainda está. Responder, eu vou, mas sem expectativa, só com afeto, porque agora eu não aceito mais ocupar espaços onde me encaixam à força. A porta da minha casa está aberta, mas só entra quem me vê de verdade. Às vezes, sento na rede e me lembro da sala de reuniões do hotel, do silêncio, dos rostos surpresos e, principalmente, da minha própria voz, pela primeira vez, firme, clara, inteira, não gritando.